Fala galera, beleza? Saiu o edital do IBAMA e aí eu montei essa aula aqui para a gente poder analisar um pouco essa parte do edital, né? Mas com foco na prova discursiva. Como a gente vai ver, a prova discursiva tem um impacto significativo na nota final, né? Então vai ser a diferença ali para ficar dentro ou fora das vagas, dentro ou fora da lista de convocados para o concurso. Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo aqui do Você Concursado e também analista do TCDF. Se durante a aula você tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem para mim, você pode mandar lá no ponto Bruno Marques, ou pode também entrar em contato lá com Você Concursado, no Instagram, @Você Concursado, ou no Telegram, na Academia de Discursivos, beleza? Então vamos lá ao que interessa. Ao final dessa aula, eu vou apresentar para você um treinamento, né, de discursiva, um curso de discursiva com correção voltado para os cargos de analista administrativo e técnico ambiental. Se você quiser dar uma olhada no curso, o link está aqui embaixo, beleza? Então vamos lá. Quais são as principais informações do edital? Primeiro, data da prova. A prova está marcada para dia 30 de janeiro, né? Vão ser 4 horas e meia de prova. O interessante é o seguinte, que no período da manhã vai ser aplicado as provas de analista e no período da tarde vai ser aplicado a prova de técnico. Isso quer dizer o quê? Que você pode se preparar para os dois concursos. Você pode fazer os dois concursos, né? Eu não digo se preparar para os dois concursos, porque a preparação ela exige um pouco de dedicação, então às vezes uma estratégia mais interessante é você focar em um dos cargos, né? Mas fazer outra prova, né? Pode ser que ali com o conhecimento que você adquiriu, você consiga um bom desempenho no outro cargo. Então eu faria as duas provas, faria a prova de analista de manhã e faria a prova de técnico ambiental à tarde. Dá para você fazer isso. Agora um ponto interessante aqui é o seguinte, é que são 4 horas e meia de prova para você poder fazer a prova objetiva e a prova discursiva, né? Então, assim, vão ser duas provas aplicadas ao mesmo tempo. E você vai ter que gerenciar esse tempo, né? Você vai ter que gerenciar ali o seu horário de prova, para quê? Para que você consiga fazer a prova objetiva, preencher o gabarito, aquela folha de resposta lá cheia de bolinha, depois fazer a discursiva e passar para o gabarito. Então, pode ser que aconteça, né? Assim como já aconteceu com vários candidatos, que o tempo fique muito curto e às vezes não consegue ou finalizar a prova objetiva ou não consegue finalizar a prova discursiva. Então, a minha estratégia para passar para você faça simulados antes da prova, tá? Faça pelo menos aí 2 simulados para que você possa, no simulado, gerenciar esse tempo também, né? Então, você vai fazer ali o simulado da prova objetiva junto com a prova discursiva, então não esqueça de colocar a discursiva também no simulado e faça como se fosse o dia da prova, corrido mesmo, sem consulta, né, num local em que ninguém te perturbe, para você poder saber ali qual é a melhor estratégia para você, né, no dia da prova. Show? Massa. Só a título de curiosidade, como é que eu fazia a minha prova, né? Minha estratégia, ela dava muito certo para mim. Eu fazia a prova objetiva, deixava em branco as que eu não sabia. Depois montava o rascunho da minha prova discursiva, deixava o rascunho paradinho ali, voltava, preenchia todas as marcações que eu havia feito na folha da prova objetiva. Então ia lá e só marcava no gabarito as que eu já tinha feito, né? Depois vinha, fazia a discursiva, passava limpo bonitinho e ficava com a discursiva pronta. E no tempo que sobrasse, eu ia tentar resolver as questões que eu havia deixado em branco, né? Então essa era a minha estratégia, porque aí eu ficava ali batendo cabeça com itens que eu talvez, né, conseguiria responder, mas que eu não tinha total certeza, mas a folha objetiva e a folha de discursiva já estavam preenchidas, né? Então eu poderia ficar ali até o último minuto tentando. Beleza? Mas essa estratégia funcionava para mim, você vai ter que montar a sua, por isso é importante que você faça simulados. O concurso ele traz aqui 3 cargos, de analista administrativo, analista ambiental, tema 1, 2 e 3, e técnico ambiental, tá? Já adianto que essa aula ela tem foco nesses 2 cargos, analista administrativo e técnico ambiental. A remuneração de analista é de inicial, né, é de 8.547 e a de técnico de 4.063. E aí eu já te pergunto, o que você faria com esse dinheiro se caísse na sua conta hoje? Né? Tava lá, você pega o seu aplicativo do banco ou tira um extrato lá, para 8.000 reais ou 4.000 reais na sua conta de uma vez, lapada, assim, o que você faria com esse dinheiro? Seria bom? Né? Agora imagina todos os meses esse dinheiro caindo na sua conta, né? Como que isso mudaria
a sua qualidade de vida. Então, mentaliza, essa questão da remuneração também é importante para que você possa se manter motivado ali a estudar durante os momentos que a gente normalmente não está muito animado para poder fazer esse estudo, beleza? Outra informação importante do edital, que muita gente às vezes nem para olhar, é a validade do concurso, tá? O edital ele traz que a validade do concurso é de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, né? Então, pode ser que o concurso ele dure 4 anos, e durante esses 4 anos os candidatos podem vir a ser convocados. E por que essa informação é relevante? Né? Porque a gente tem aqui um quantitativo de vagas, né? Mas um quantitativo de redações corrigidas. E esse quantitativo de redações corrigidas depois vai ser o parâmetro para montar o cadastro de reserva do órgão. Então, às vezes, você olha lá, por exemplo, no cargo 1, analista administrativo, você olha lá que tem um total de 40 vagas, aí você, pô, são poucas vagas, tá, mas vão corrigir quantas redações? Vão corrigir 80. Se eu conseguir o mínimo, eu vou ficar aqui nessa lista dos 80. E durante esses 4 anos, se houver vacância, se houver aposentadoria, você pode vir a ser convocado também, mesmo estando fora das vagas, beleza? Então, quem tem direito de ser convocado? Quem está dentro das vagas. Mas quem está no cadastro de reserva tem expectativa e pode vir a ser chamado durante esse período. Então, é importante fazer essa análise para que você não fique muito focado só naquele quantitativo mínimo ali de vagas, né? Você vê que tem mais possibilidades e que, mesmo você talvez não conseguindo a melhor nota na objetiva, você com a discursiva bem elaborada, você consiga melhorar a sua pontuação final e assim conseguir uma classificação melhor no concurso. O mesmo se aplica aqui para o cargo de técnico ambiental, né? A diferença é que são várias UFs, né, que o candidato pode concorrer, mas no total aqui, ó, o total de aprovados vai ser um valor bem mais alto do que o quantitativo de vagas mesmo previstas no edital, beleza? E essa questão da discursiva aqui, ela tem um diferencial muito grande porque faz com que as classificações depois da prova objetiva mudem muito, né? Porque assim, ó, como é que é a sua nota final? A sua nota final no concurso, né, vai ser igual a nota que você tirou na prova objetiva mais a nota que você tirou na prova discursiva. Então, a classificação final vai ser com base nessa nota final. Aí, o que acontece? Às vezes o candidato vem aqui na prova objetiva, tá? Que está na prova objetiva. Ele fica lá no final aqui da lista que vai ter a redação corrigida, com uma nota ruim. Porém, quando vem a nota da prova discursiva, né? Esse candidato tira uma nota muito boa, vou colocar aqui esse candidato A tira uma nota muito boa e acaba subindo muitas posições, né, na classificação final. Por quê? Porque o que importa é essa nota final do concurso. Aconteceu comigo, inclusive, né, no concurso aqui do TST que eu fiz para o cargo de analista contábil. Só para você ter uma ideia, eu botei aqui na planilha, tá? Aqui meu nome, Bruno Pinheiro Marques. Eu fiquei em segundo lugar, mas se você der uma olhada, a minha nota na objetiva não foi alta, tá? Esse candidato, esse e esse tiraram notas maiores que a minha na objetiva. Só que como eu gabaritei a prova discursiva, eu subi muitas posições, porque o que importa é a nota final. Então fica esse mantra para você aí, que está se preparando para o concurso do IBAMA. Em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Então não importa se sua nota está vindo da prova objetiva ou da prova discursiva. O que vale mais é a nota final, é quem tira a maior nota. Então, por exemplo, nesse concurso TST, muitos candidatos poderiam ter bem mais conhecimento que eu, saber bem mais que eu sobre as matérias da prova objetiva. Mas o que vale é a nota final. Eu me dediquei para a redação, valia muito ponto, tinha muito peso, e com isso eu consegui melhorar muito a classificação. Isso acontece sempre, vem acontecendo atualmente vem acontecendo, e provavelmente nesse concurso do IBAMA também vai acontecer. Você vai ver candidatos que subiram muitas classificações por conta da nota muito boa na prova discursiva, né? E se candidatos sobem muitas classificações, consequentemente, alguns candidatos caem, né, perdem classificação porque não tem um desempenho tão bom na discursiva. Por isso que a discursiva é o diferencial aí para ficar ali dentro da lista de convocados para esse concurso. Beleza? Então vamos montar aqui uma análise geral da nota, né? Somando ali prova objetiva e prova discursiva. Primeiro, um parâmetro geral sobre
que abrange tanto os cargos de analista como de técnico, né? Então a banca fala assim, ó, que a nota vai ser composta por prova objetiva mais prova discursiva. A prova objetiva vai conter ali 50 itens de conhecimento básico e 70 itens de conhecimento específico. Então, ao todo, a nota da prova objetiva vale 120 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar 10 pontos de 50 na prova de conhecimento básico e o mínimo de 21 pontos na prova de conhecimento específico. Porém, né, se você somar aqui, se ele tirar só os dois mínimos, ele vai ficar com 31 de nota, né? Pois bem, se ele tirar só os mínimos, ele não é aprovado, porque o edital também traz aqui um mínimo geral de 36 pontos, né? Então, o mínimo para ser aprovado tem que ser 36 pontos, obedecendo esses dois outros mínimos aqui. Beleza? Agora a prova discursiva. A prova discursiva, o edital traz que vai ser um texto dissertativo de 30 linhas, né? Valendo 30 pontos. Beleza? Então, ao todo aqui, a gente tem a nota final máxima de 150 pontos, e dessa nota máxima aqui, esses 20% equivalem aí à prova discursiva, né? Então é um impacto significativo, porque se você for pegar aqui a prova de conhecimento específico, por exemplo, no cargo de analista administrativo, tem lá 5 matérias de conhecimento específico. Você pega 70 e divide por 5, o peso de cada uma das matérias vai ser bem menor do que o peso da discursiva, que vai ser só uma redação de 30 linhas, né? Então, assim, estrategicamente é interessante você estudar para discursiva, por quê? Porque estudar para discursiva você utiliza pouco tempo, né? Então, com pouco tempo estudando para discursiva, você consegue alcançar um bom nível, né? E isso vai te dar muito ponto, né? Então, é um mínimo de esforço para um máximo de resultado. É aquela teoria de Pareto, né? 20% garante 80% do resultado, tá bom? Beleza, então esse é o cenário que se aplica aos dois cargos. Porém, aqui na prova discursiva, né, e a gente vai entrar agora a fundo aqui na discursiva, há uma diferença entre o que vai ser cobrado para o cargo de analista administrativo e para o cargo de técnico ambiental, tá? Só para fechar, o mínimo para ser aprovado na discursiva é de 12 pontos, beleza? Esse mínimo aqui, inclusive, só fazendo aqui um parêntese, esse mínimo aqui, ele é menor do que o mínimo que a banca trouxe para o concurso do ICMBio, por exemplo. No ICMBio, a prova é bem parecida, vão ser 30 pontos, só que o mínimo vai ser de 15 pontos. Nesse, o mínimo são 12 pontos. Então, assim, a banca provavelmente vai pegar um pouquinho mais pesado na discursiva, porque ela já baixou ali a nota mínima para não reprovar tanta gente. Então, fica ligado nisso. Show de bola, vamos lá. Prova discursiva, a gente já fez essa análise aqui, né? Aí, importante trazer essa ressalva, né? É caneta preta, então leva caneta preta lá no dia da prova. Ah, Bruno, eu vi que no edital pode trazer caneta azul. Não, é caneta preta que você vai usar. Por quê? Porque na hora que você faz a sua redação com a caneta preta e digitaliza, né, a legibilidade, a imagem fica melhor do que se você fizer com canetas de outras cores. Então, como o objetivo é sempre facilitar o processo de correção, né, você vai fazer com caneta preta, beleza? Show de bola. Qual é a diferença, então, da discursiva entre os cargos de analista administrativo e técnico ambiental? No analista administrativo, a gente tem que vai ser cobrado um tema de conhecimento específico. Então, dentro de conhecimento específico, pode ser cobrado administração geral, administração pública, AFO e orçamento público, contabilidade pública, gestão de pessoas e matemática financeira. Então, qualquer matéria, né, dentro dessas aqui, pode vir a ser cobrada na prova discursiva. Então, vai ser cobrado um tema de conhecimento específico. Isso é interessante, por quê? Porque o seu estudo para a prova objetiva, ele já te dá uma base para se preparar para a discursiva. E a recíproca também é verdadeira. O seu treinamento para a discursiva, como você vai treinar temas de conhecimento específico, temas técnicos, esse conhecimento, essa revisão que você faz na hora que você está escrevendo e tudo, esse aprofundamento em algum assunto, né, de conhecimento específico, te ajuda no desempenho na prova objetiva. Por exemplo, se cai um tema relacionado à LRF na discursiva, você faz aquela discursiva. Ora, tudo que você escreveu ali, provavelmente você vai fixar muito melhor do que simplesmente lendo o assunto, né? Então, como você fixou bem aquele assunto de LRF, se vier cobrando na prova objetiva, você provavelmente vai acertar, né? Por quê? Porque você já se aprofundou naquilo. Então, a discursiva ela funciona como uma ferramenta de revisão, né, para a prova objetiva também, né? Além de garantir aquela pontuação a mais no final, beleza? Então, estudar para a discursiva de forma concomitante com a prova objetiva, para esse cargo de analista aqui, é muito válido, tá? É importante que os estudos eles se complementam.
beleza? E no cargo de técnico ambiental? No cargo de técnico ambiental, a banca ela trouxe assim, ó, vai ser cobrado um assunto de atualidades. Só que em atualidades ela fala aqui tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, educação, saúde, energia, relações internacionais, agronegócio, saneamento, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, aspectos socioeconômicos, educação ambiental e ecologia e suas interrelações e suas vinculações históricas. Em resumo, pode vir cobrando qualquer coisa de atualidade, né? Então, assim, o primeiro aspecto que a gente deve levar em consideração na hora de montar nossa estratégia é não adianta estudar atualidades para essa prova, porque assim, a chance de você estudar o que vai cair na prova é muito pequena. Só que o esforço que você vai ter, né, a quantidade de horas que você vai gastar para poder estudar atualidade, pode prejudicar seu estudo para a prova objetiva, né? Então, meu primeiro conselho é não estude ali, não separe horas só para estudar atualidades, né? Você vai estudar atualidade como? Você vai buscar temas, né, relacionados à área do IBAMA. Então, quais são os temas quentes que podem vir a ser cobrados nessa área? Vai ser aqui, ó, agronegócio, tá? Meio ambiente e educação ambiental e ecologia, né? Porque são aspectos que estão relacionados à atividade fim do IBAMA. E normalmente a banca Sebrasp ela costuma direcionar. Então, se é um concurso da área policial, ela normalmente direciona para a segurança pública. Como é um concurso do IBAMA, ela vai direcionar para a área de meio ambiente, beleza? Então, eu acredito que o tema vai vir relacionado a meio ambiente. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar temas de provas anteriores, né? E temas inéditos voltados para essas áreas, né, de meio ambiente ali, para esses assuntos de meio ambiente, e fazer as redações. Quando você estiver fazendo, você vai acabar se aprofundando naqueles assuntos, você vai acabar pegando alguns argumentos daqueles assuntos que podem ser adaptados e utilizados no dia da sua prova. Porém, beleza? Então aqui, no técnico ambiental, você não precisa ficar estudando a atualidade, tá? Você vai estudar a técnica discursiva, né, para que você domine a técnica, e treinar temas relacionados à área, né, pegando provas anteriores e temas inéditos. Show? Vamos trazer aqui um exemplo, então, de como que a banca normalmente cobra a questão. Então, vamos pegar aqui, vamos utilizar aqui a nossa ferramenta, né, que é a ferramenta do Você Concursado, é uma ferramenta que você tem acesso aí gratuito, chama Biblioteca de Discursiva, né, tá aqui o nome, Biblioteca de Discursiva. É uma ferramenta em que você consegue lá, ó, jogar busca por enunciado ou selecionar matéria, área, ano, banca, órgão, nível de escolaridade, questão inédita, enfim, com padrão de resposta, com proposta de resolução, com proposta de resolução em vídeo, definir aqui o quantitativo de linhas, enfim, você pode filtrar e é um sistema que tem mais de 15 mil questões discursivas cadastradas, né? Então, se você vai se preparar para a discursiva, mesmo que você não entre em nenhum curso, não participe de nenhum curso do Você Concursado, você vai entrar lá na ferramenta, aí vai colocar aqui banca, Sebrasp, vai colocar aqui matéria, atualidades, vai selecionar aqui 30 linhas, beleza? E aí vai ver as questões que vão aparecer. Aí você pode filtrar, você pode colocar aqui, eu quero só enunciados que tenham escrito a palavra meio ambiente, né? Aí você coloca aqui junto com a pesquisa de banca e com a pesquisa de matéria e manda filtrar. Aí o site vai dar para você ali todos os enunciados. Só para quando você entrar lá, só para ficar claro, essa pesquisa por enunciado ela é gratuita, né? O site ele tem uma assinatura também para você acessar essa ferramenta, que é baratinha, mas tem essa assinatura para você poder ter acesso só ao padrão de resposta, a proposta de resolução em vídeo, então assim, para algumas ferramentas específicas, mas o enunciado em si você consegue baixar direto no site, você não precisa ficar pesquisando na internet, porque isso dá muito trabalho. Então eu fiz essa pesquisa aqui e selecionei esse tema aqui para te mostrar. Então foi um tema aplicado pela Banca Sebrasp em 2017 no concurso da ABIN. Né? Esse tema aqui vai ser um tema estilo, o que deve ser cobrado no cargo de analista administrativo. Então a banca, ela traz aqui um texto motivador, uma situação hipotética, conta uma historinha. Depois ela traz aqui o comando da questão e os tópicos, tá? No comando da questão ela vai pedir para você desenvolver um texto, né? E os tópicos é a limitação do que ela quer que você faça, né? Nesse caso aqui, a banca ela colocou os tópicos todos dentro do mesmo, junto com o comando da questão. Então aqui ela colocou tópico 1, discorra sobre o processo legislativo orçamentário abordando as regras específicas para aprovação do projeto de lei orçamentária. Aí aqui vale 9,5 pontos. Tópico 2, as consequências da não apresentação e da não aprovação do projeto de lei orçamentária nos prazos legais.
e tópico 3, bem como as regras comuns ao processo legislativo ordinário. Então, normalmente a banca ela traz os tópicos de forma expressa. Você pode identificar os tópicos pela pontuação, né? Então, cada pontuação dessa pode ser um tópico, mas às vezes a banca ela coloca em lista, né? Ele numera. Então, ela vai considerando o texto apresentado tem caráter unicamente motivador, redige um texto abordando necessariamente os seguintes aspectos. Aí ela vem e coloca aqui 1, 2, 3. Então ela vai e separa os tópicos para poder facilitar a resposta. Mas tem esses dois modelos. O importante é você saber que tem esses tópicos. Então sua resposta vai ser sempre voltada para o tópico. Então quando você for montar seu texto, né? Fazer aqui, ó. Vamos dividir aqui o texto. Então, são 3 tópicos. Você vai responder aqui é o tópico 1, aqui é o tópico 2 e aqui é o tópico 3. Então, vão ser um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, né? Aqui você vai ver que está a maior parte da sua nota. Tá? Aqui vai estar 95% da sua nota, vai ser nessa resposta aos tópicos. Porém, como o edital ele traz que vai ser um texto dissertativo, provavelmente no comando da questão a banca venha falar, né, que é um texto dissertativo, aí o texto dissertativo tem aquela peculiaridade de que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Só que como a gente sabe que a maior parte da nota está na resposta aos tópicos, está nos parágrafos de desenvolvimento, a gente vai fazer uma introdução e uma conclusão, se couber, né? E se couber vai ser pequena ainda. Então, no caso aqui eu faria uma introdução de 3 linhas, né? E utilizaria uma técnica que eu ensino lá no curso do modelo Coringa, que é uma técnica que você transforma esse tópico 3 na conclusão. E aí a banca não tem como dizer que você não fez conclusão, porque você transforma essa resposta aqui numa conclusão, beleza? Mas é uma estratégia que a gente pode ver em outra aula. Então essa seria a estrutura para poder responder a um tópico, a uma questão, né, de conhecimento específico para o cargo de analista administrativo. Interessante ressaltar o seguinte, porque às vezes se viesse, por exemplo, 4 tópicos, né, aí eu faria 1, 2, 3, 4. Eu faria tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4. Ah, Bruno, e a introdução e a conclusão? Eu deixaria para lá, né? Porque nesse caso aqui, como são vários tópicos e a nota, a maior parte da nota está na resposta aos tópicos, eu não posso correr o risco de fazer uma introdução e uma conclusão e não ter espaço para discorrer sobre um dos tópicos. Porque se eu deixar de discorrer sobre um dos tópicos, a minha nota vai cair muito, tá? Então essa é uma outra estratégia que você deve estar ciente aí na hora de fazer uma prova da Banca Sebrae. Por isso que eu friso para você que é importante treinar temas de provas anteriores, é importante praticar antes do dia da prova, fazer simulados, etc. Né? Porque você vai pegar vários cenários ali, vários modelos de enunciado, e no dia da prova você não vai se assustar com se a banca inventar algum modelo não usual, beleza? Massa. E a prova de técnico, Bruno? A prova de técnico vai ser um pouquinho diferente, tá? Então eu peguei aqui Sebrasp 2018, prova aplicada no concurso da EMAP, né? Então isso aqui poderia ser aplicável para o cargo de técnico ambiental. O enunciado é assim, ó. A banca novamente traz um texto motivador, depois traz o comando da questão e por fim traz os tópicos. Então o texto motivador você vai ler, vai te contextualizar sobre o assunto, depois a banca vai pedir para você redigir um texto dissertativo, e aí ela pode ou não colocar aqui o tema, ó. Nesse caso, ela colocou o tema de forma expressa. É comum ela colocar, tá? O desafio de conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Inclusive, é um tema interessante aí para o concurso do IBAMA, né? Esse tema tá no curso, tem resolução em texto, tem resolução em vídeo, eu mostro como é que eu faço essa questão, tá lá disponível. Mas só para você ver que é um tema quente. Aí depois, né, trouxe o tema, ela vem e traz os tópicos, ó. A gente sabe que tem tópicos já pelos negritos aqui com a pontuação, tá vendo? Então tem a pontuação aqui, a gente já sabe que são tópicos. Então, nessa questão, ela trouxe também 3 tópicos para o candidato responder. Então veja que o estilo da banca, apesar de serem conhecimentos específicos e de atualidade, o estilo de enunciado da banca é muito parecido. É sempre texto motivador, comando da questão e tópicos. E o segredo para tirar uma boa nota na prova da Banca Sebrasp é focar nos tópicos, né? Então, a maior parte das linhas da sua redação vai ser direcionada para os tópicos. Então, essa estrutura aqui, ó, tá? Essa estrutura aqui que a gente usou para esse cargo de analista administrativo também seria válida para esse cargo de técnico administrativo para poder responder essa questão, né? Por quê? Porque o foco tem que ser na resposta aos tópicos, beleza? E por que que o foco tem que ser lá?
Vamos entender aqui, vendo como que a banca corrige a prova, tá? Isso aqui é a fórmula que a banca colocou lá no edital. Tem aqui a nota final da prova discursiva, é igual a nota de conteúdo menos 6 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Então, essa nota de conteúdo aqui é dividida em apresentação e estrutura textual e desenvolvimento do tema. A parte de apresentação e estrutura textual normalmente vale pouco. A banca, normalmente, ela cobra aqui 5% da nota. Então, seria 1,5%, né, direcionado para apresentação e estrutura textual. E o restante, 95% da nota, seria na resposta aos tópicos. Então, veja, para que você consiga uma nota boa, é melhor você focar na parte do conteúdo em si do que na parte de estrutura. Logicamente, se você quer a nota máxima, né, e a gente vai trabalhar para que você tire a nota máxima, você precisaria obedecer os dois critérios. Então, você vai conciliar dando mais foco, né, direcionando mais linhas, mais energia para a resposta aos tópicos. E a parte de gramática? A parte de gramática vai ser dividir a quantidade de erros pelo total de linhas. Só que ela traz um fator aqui para poder aumentar o impacto dos erros gramaticais. Então, se você der uma olhada aqui, ó, peguei aqui candidato 1 e candidato 2. Candidato 1 cometeu 5 erros e o candidato 2 também 5 erros. Né? O candidato 1 fez 20 linhas e o outro fez 30 linhas. Então, o candidato 1 perderia 1,5 pontos. Então, se ele tivesse tirado 30, a nota dele seria de 28,5. E esse candidato aqui perderia só 1 ponto, porque ele escreveu mais linhas. Então, a nota dele, se ele tivesse tirado 30, seria de 29 pontos. Beleza? Então, só nessa brincadeira, o candidato 2 ganhou 0,5 pontos na frente do candidato 1, né? Apesar de terem tirado a mesma nota aqui e cometido a mesma quantidade de erros. Então, aqui já fica mais uma estratégia para a banca Sebrasp, é escrever o máximo de linhas possíveis. Né? Por quê? Porque você diminui o impacto dos erros gramaticais na sua nota final. Tá? Ah, Bruno, mas se eu escrever mais linhas eu vou cometer mais erros. Tá? Pode ser que sim, mas além de você diminuir o impacto dos erros gramaticais, você aumenta as chances de acertar a parte de desenvolvimento do tema. Ora, se você escreve mais linhas, você traz mais argumentos. Se você traz mais argumentos, você aumenta a sua chance de acertar o que está no padrão de resposta da banca. Né? Então, escrever o máximo de linhas, ou ali 29, 30 linhas, é a melhor estratégia para a banca Sebrasp, beleza? Show de bola. Então, qual é a estratégia que eu oriento, né, que você siga aí para poder se preparar para essa prova discursiva? Primeiro, aprenda a técnica de discursiva. A gente viu aqui muitas características da banca, então você tem que aprender agora a montar um parágrafo de desenvolvimento, né? No mínimo, montar um bom parágrafo de desenvolvimento, porque a gente viu que o desenvolvimento é justamente onde a gente vai colocar a resposta aos tópicos, né? Então, a primeira parte é você aprender essa técnica discursiva. Tem outras regras de apresentação, regras de estrutura, que você vê no curso que a gente montou, você vê de forma muito rápida e muito objetiva. E depois, a gente tem aqui a prática, né? Então, tem prática de mínimo de 3 redações. Tá? Mas como é que seria essas 3 redações? Você faria tudo de uma vez? Não, não faz sentido você fazer tudo de uma vez. Você faria assim, ó, uma correção, manda para feedback manda para o corretor. Aí o corretor vai te dar um feedback. Aí você vai mandar a segunda correção, segunda redação, né? Para correção. Aí o examinador, o corretor, vai te dar um outro feedback. Depois da terceira, manda para o corretor te dá o feedback. Então, a ideia é, você faz uma redação, a pessoa corrige, te dá um feedback, ó, você está errando nisso, nisso e nisso. Aí você, opa, beleza, faz uma outra redação tentando melhorar aquilo que você errou. E aí você manda de novo, aí você vai cometer outros erros. Aí ele vai te falar, ó, agora você cometeu esse e esse erro. Aí você tenta adaptar e manda novamente. Então veja que é um processo em que você faz, espera a correção e depois faz de novo. Não é você faz, aí sem correção você faz de novo, faz de novo, faz de novo. Não adianta, porque se você fizer 100 redações e ninguém corrigir, é provável que você cometa os mesmos erros em todas as redações. Porque você não vai saber o que está errado, né? Não tem ninguém corrigindo a redação para você. Então, é muito importante que você tenha esse processo de correção. E para te auxiliar nessa preparação, porque você não tem que ficar procurando técnica num local, correção em outro, tema em outro, enfim. Para ficar muito mais simples para você, a gente montou o treinamento de discursivo voltado para o cargo de analista administrativo e para o cargo de técnico ambiental. Em suma, a estrutura do curso você tem ali a técnica discursiva, são os módulos, né?
São vários módulos dali com a parte da técnica, com regras de apresentação e com elaboração dos parágrafos. Depois você tem temas selecionados para você poder praticar. Então, no cargo de administrativo, vão ser temas relacionados a conhecimento específico. No cargo de técnico, vão ser temas relacionados à atualidade, voltados ali para meio ambiente. Depois, você vai ter correções individualizadas, né? Então, aquele processo de correção, você vai fazer a redação, manda, a gente corrige, aponta os erros e aí você melhora. E também vai ter as propostas de resolução dos temas em vídeo ou PDF. Né? Então eu pego esses temas quentes aqui e resolvo também para você ver como que eu apliquei a técnica, né, para montar aquele tema que está disponível ali para você. Então é um processo, é um ciclo que você vai sempre se aprofundando cada vez mais na redação, tá? Então depois de 3 redações, provavelmente você já vai estar num nível muito bom de prova. Porém, logicamente, quanto mais redações você fizer, melhor, né? Porque quanto mais redação, com correção, mais erros vão apontar, mais você vai se aperfeiçoar e aí quando chegar no dia da prova você ainda vai estar mais tranquilo para poder fazer a prova. Os dois cursos estão disponíveis a um preço acessível, então se você ainda não é aluno, se você ainda não tem acesso ao curso, é só dar uma olhada nos links que estão aqui embaixo, beleza? Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo, com você concursado, né? Ou mandar uma mensagem lá no Telegram, no canal da Academia Discursivas. Um forte abraço e bons estudos!